Sim. Esse caso aqui é de uma assustada nossa, né? Prima do rapaz que fez esse logo maravilhoso aqui para nós, o Leonardo Fragoso, que fez esse aqui. Aí tem umas 2 semanas, fim de semana atrás, que nós encontramos, não, ela nos encontrou. Ela reconheceu, eu e a Adriana, que ela é inscrita do canal. E ela falou pra gente, ela lembrou, né? Que enviou um caso pra gente, que aconteceu com a avó dela. Acho que foi em 2021 esse caso. Esse caso de 2021 e aconteceu aqui mesmo, aqui em Santos. Então vamos ler o caso dela, gente? Boa noite, Andréia. Tudo bom? Antes de mais nada, queria dizer que sou muito fã do seu canal. Eu acompanho sempre que posso, principalmente à noite, que é quando as histórias parecem ficar ainda mais reais. Eu separei 2 causos para te contar, mas esse primeiro aconteceu com a minha avó. E até hoje, quando a gente toca nesse assunto na família, o clima muda. Esse caso ficou conhecido entre a gente como o caso dos negrinhos do cativeiro. Tudo aconteceu aqui na cidade de Santos, na mesma casa onde a minha avó mora até hoje. No caso, até 2021, né? A avó dela estava morando lá, não sei se ainda... E olha, não é uma casa qualquer. É aquelas antigas, adoro, de bairro mais tranquilos, ruas estreitas, com aquele silêncio estranho no fim da tarde. Uma casa que já viu muita coisa passar. Isso foi lá pelos anos 80. Naquela época, minha avó estava passando por uma fase difícil. Ela decidiu colocar a casa à venda, por motivos pessoais, que ela nunca gostou muito de explicar. Mas o problema é que ninguém aparecia. Os dias passavam, semanas, meses e nada de propósito. Gente até chegava a visitar, olhava tudo, dizia que ia pensar, mas nunca voltava. E com o tempo aquilo começou a incomodar. Virou preocupação, virou peso. Minha avó começou a sentir que tinha alguma coisa travando aquilo, como se a casa não quisesse ser vendida. Foi então que alguém comentou com ela sobre uma promessa. Uma daquelas promessas antigas que muita gente do interior e das cidades mais antigas conhece. Uma promessa feita aos chamados negrinhos do cativeiro. Para quem não conhece, são entidades espirituais ligadas às histórias muito antigas, de sofrimento, de dor, de gente que passou por muita coisa no passado. E dizem que quando você pede ajuda para eles, você precisa cumprir, sem falhar. Minha avó, já cansada de tentar de tudo, resolveu fazer, mesmo com um certo receio, mesmo sem saber direito no que estava se metendo. Ela fez a promessa, pediu ajuda para conseguir vender a casa e prometeu que, quando isso acontecesse, ela iria cumprir exatamente o que tinha prometido, do jeito certo, sem deixar nada de lado. E foi aí, Andréia, que as coisas começaram a mudar. Depois de decidir fazer a promessa, minha avó não deixou para depois. Ela foi cumprir aquilo no mesmo dia. No fim da tarde, quando o céu já começava a escurecer e aquele clima de silêncio ia tomando conta da cidade, ela se dirigiu até o cemitério mais próximo, sozinha. E quem já entrou em cemitério nesse horário sabe, é diferente. O ar parece mais pesado, o som fica mais abafado. Até os passos ecoam de um jeito estranho. Ela entrou pelos portões de ferro que rangiam baixo e foi caminhando entre os túmulos. Lápides antigas, algumas quebradas, outras com nomes já apagados pelo tempo, e no fundo do cemitério ficava o lugar que ela procurava, o Cruzeiro das Almas. Um ponto conhecido por muita gente, principalmente pelos mais antigos, onde as pessoas vão para fazer pedidos, acender velas e falar com aquilo que já não está mais entre os vivos. Minha avó chegou até lá, parou em frente à cruz, fez o sinal da cruz com a mão tremendo levemente. E então fez o pedido, baixo, quase um sussurro. Ela pediu ajuda para conseguir vender a casa
e prometeu que se aquilo acontecesse rápido, ela voltaria ali e acenderia três maços de vela em agradecimento aos negrinhos do cativeiro. Depois disso, ela foi embora, sem olhar para trás, mas com aquela sensação estranha de que não estava completamente sozinha ali. Os dias passaram e o que parecia impossível aconteceu. Pouco tempo depois apareceu um comprador, do nada, alguém interessado de verdade. Visitou a casa, gostou, não enrolou. E mais do que isso, deu um sinal em dinheiro. Na hora, como se já estivesse decidido. Minha avó ficou surpresa, aliviada, feliz. Parecia que finalmente as coisas estavam se resolvendo. Ela recebeu o dinheiro, guardou e seguiu com os preparativos da venda. Mas no meio de toda aquela correria, papelada, conversa, organização, uma coisa ficou para trás. Ela esqueceu. Esqueceu completamente da promessa. Esqueceu que tinha feito um pedido e que tinha algo a cumprir. E dizem, Andréia, que quando se trata desse tipo de coisa, o pior erro que alguém pode cometer é esquecer, porque o que foi prometido, uma hora é cobrado. Alguns dias depois, numa noite aparentemente comum, minha avó estava em casa com os filhos. Era daquelas noites tranquilas, sem movimento na rua, o tipo de silêncio que só existe em bairro antigo. A casa estava fechada, as luzes acesas apenas nos cômodos principais, e aquele clima de rotina, nada fora do normal, até que o barulho começou. De repente, o portão de madeira de frente à casa começou a bater, forte, seco, repetitivo. Bam, 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 como se alguém estivesse forçando ou como se um vento muito forte estivesse empurrando. Mas tinha um detalhe: não havia vento nenhum. Nenhuma folha se mexia, nenhum som vindo da rua, só o portão batendo, sem parar. Minha avó estranhou na hora, parou o que estava fazendo e ficou escutando. Os filhos também ficaram quietos, o barulho continuava, mais insistente, mais alto, como se quisesse chamar a atenção ou avisar alguma coisa. Ela caminhou devagar. Ai, tô me arrepiando. Ela caminhou devagar pela casa, cada passo mais cauteloso que o outro. O coração já começando a acelerar, porque aquilo não era normal. Quando chegou perto da porta, o som parecia ainda mais forte. Ecoava pela madeira, pelo chão, pelas paredes. Ela pensou em abrir, mas alguma coisa lá no fundo disse para não fazer isso de imediato. Então ela fez diferente. Aproximou o rosto devagar e olhou por uma pequena fresta da porta, sem abrir totalmente. Só o suficiente para enxergar o lado de fora, para ver quem ou o que estava fazendo aquilo. E quando ela olhou, ela levou um susto que ela nunca mais esqueceu, porque o que estava do lado de fora não era o que ela esperava ver. Do lado de fora, no portão, estavam os 3 homens, bem próximos, 3 homens parados, bem próximos da madeira. 3 homens negros, sem camisa, com o corpo magro, marcado como se viessem de outro tempo. Vestiam apenas calças brancas, simples, presas até a altura das canelas. E o mais assustador é que eles não falavam nada. Não chamavam, não pediam, só batiam, sem parar. Bam, bam, bam! As mãos batendo na madeira com força, num ritmo constante, pesado, como se estivessem exigindo alguma coisa, como se estivessem cobrando. Ai, gente, estou me arrepiando tanto. Minha avó travou. O corpo inteiro gelou. Ela não conseguia se mexer nem respirar direito. E naquele momento, meus tios, ainda crianças, vieram até a porta também, curiosos pelo barulho. E olharam e viram a mesma coisa. Os 3 parados, batendo, em silêncio,
como se aquela presença fosse real demais para ser ignorada. O tempo pareceu parar ali. Segundos que pareceram uma eternidade, até que de repente parou. O som cessou de uma vez. Minha avó piscou e, quando olhou de novo, não tinha mais ninguém. O portão estava imóvel, a rua vazia. Silêncio total, como se aquilo nunca tivesse acontecido. Mas tinha. E todos ali sabiam disso. Foi naquele instante que a ficha caiu, como um choque. Minha avó lembrou da promessa, do pedido feito no cemitério, no Cruzeiro das Almas, aos negrinhos do cativeiro, e do que ela tinha prometido e não cumprido. Naquela mesma hora, o medo virou certeza. Aquilo não era visita, não era coincidência, era cobrança. No dia seguinte, sem pensar duas vezes, ela voltou ao cemitério, levou os 3 maços de vela e cumpriu exatamente o que tinha prometido, sem faltar nada, sem hesitar. E depois disso, nunca mais, nunca mais aqueles homens apareceram. Nunca mais o portão bateu daquela forma. Mas até hoje, quando ela conta essa história, dá para ver no olhar dela. Ela não esqueceu. Porque tem coisa, Andréia, que quando a gente promete, não é bom deixar para depois. O relato enviado por Maria Paula. Obrigado, Maria Paula, se você estiver assistindo aí a nossa live. Esse Muito caso, bom, hein, Maria né? Paula? Gente, mas né, com promessa não se brinca, não. Você prometeu, você tem que cumprir, né? Depois de anos, a Andréia e a Adriana encontraram ela na praia. Na praia, ela que reconheceu a gente. Na ponta da praia em Santos. Ela que veio até a mesa e... Aí depois ela trouxe a mãe dela, né? A mãe dela também é seguidora nossa, é uma assustada também. E aí ela trouxe a mãe dela também, foi muito legal. E elas achavam que o canal tinha acabado. Porque Sim, ela falou que nunca mais apareceu nada do canal para elas. E elas não foram as primeiras. Teve alguém também que falou, fiquei muito contente, né, senhor diretor? Sim, uma senhora que escreveu no Facebook que eu e apareceu para ela lá. Aí ela disse, vocês voltaram com o canal? Não, o canal nunca acabou. O pessoal não está recebendo. Né, não tá sendo entregue aí. Os inscritos não estão recebendo as notificações. As notificações aí do canal. Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam desse caos aí? Muito bom, né? Que experiência. Um pouco assustadora, mas eles não fizeram nada, né? Só vieram lembrar ela. Só vieram cobrar ela. Vieram lembrar ali da promessa que ela tinha feito e não cumpriu. Esqueceu. E ela esqueceu completamente, né, gente? Meu Deus. Só foi lembrar ali na hora ali que viu ali os 3 homens ali no portão dela. Muito legal esse caos aí. Inclusive, quando ela mandou esse caos lá em 2000, e agora eu fui pesquisar de novo, perto do Morro do Jabaquara, em São Quilombo, onde escravos do interior vinham para cá e depois daqui eles se espalhavam por outros quilombos no litoral paulista. Do litoral, Porque era um quilombo que era um escravo alforriado e ele tinha uma fazenda ali e ele abrigava todos eles. Os que vinham pedir abrigo, ele abrigava eles ali no Jabaquara. Inclusive tem, onde ficava esse quilombo, fizeram um espaço lá das culturas afro-brasileiras, nesse local, no Morro do Jabaquara, aqui em Santos. Legal, né, gente? Interessante. Rola lá, senhor diretor. Ali ela falou isso, Virgínia. Isso, então é aqui, né? A Ana Paula? Corajosa. Ana Paula, corajosa ela em ir ao cemitério fazer promessa. Eu também, né, gente? Eu sou meia medrosa, né? Quando envolve aí cemitério, essas coisas, eu já fico com muito... É medo mesmo, sabe? É medo. A gente sabe que cemitério, né? É fogo. E o Ítalo, é verdade. Eu, hein? Também, né, Ítalo? Que babado. Muito estranho, muito assim sinistro, né? Sim. Ela foi sozinha, corajosa mesmo. A Vera, meu Deus, esse caos é de arrepiar, muito bom. Muito bom, né, Vera? Né, Verinha?
Muito bom aí, ó. Aqui a Fernandinha, fazer promessa e não cumprir é perigoso. Verdade, gente. Quando fazer promessa, tem que cumprir. Nem que seja ali uma coisinha simples. Ah, eu vou lá na igreja. Se acontecer isso, eu vou na igreja acender uma velinha. Vai lá porque eles vêm cobrar. Já aconteceu comigo. Vem sonho cobrar. No meu caso, não é porque eu esqueci. Não, é que eu fiquei assim, amanhã eu vou. E aí nisso eu sonhei. E aí eu fui no outro dia rapidinho. Vamos lá. Adriana. Causo bom, muito bom, né, Adriana? Muito bom esse causo. A Verinha, sim, Fernanda, por isso é que tem que tomar muito cuidado com isso, né? Muito cuidado, gente. E a Daniele, uau, que relato! Fica como alerta, a espiritualidade não é brincadeira. Prometeu, cumpra. Isso mesmo, Daniele. Tem gente, tô me arrepiando ainda, agora porque eu não sei, né? Não tô lendo relatos, mas é sinistro, gente, é sinistro, né? Que nem muita gente faz pedido, né, para as almas aí. Eu já tive uma pessoa na família que fez e ela sempre ia segunda-feira lá cumprir a promessa dela. E aí ela, um tempo depois, ela começou a sentir pessoas andando atrás dela, sonhando com um monte de gente atrás dela, não sei o quê, e ela veio falar com a minha mãe. E aí a minha mãe falou, fulana, mas tu fizesse alguma coisa, tu fez promessa e não cumpriu, por que tá isso aí? Aí que ela lembrou, mas ela falou que ela ia toda segunda-feira no cemitério, e ela esqueceu de ir, esqueceu que ela ia toda segunda-feira. E aí a minha mãe falou, então são os mortos aí, né? As almas aí te cobrando a vela. Tu vai ter que ir lá no cemitério e acender a vela para as almas. E ela foi. E ela disse que depois que ela acendeu, nunca mais teve sonho, nunca mais viu vultos que ela via também dentro da casa dela, pessoas andando atrás dela. Isso daí foi um caso aí na família, gente.